Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo abençoado do Senhor. Tudo na bênção, tudo na paz. Sexta-feira chegou e a minha oração é que o Senhor Jesus abençoe a sua casa, abençoe sua família, abençoe aí o seu final de semana. Amém? E Deus colocou uma palavra no meu coração, ainda dando continuidade ao vídeo anterior, onde nós falamos ali um pouquinho da soberania de Deus, do poder de Deus. E nós vamos ver ali em Êxodo, nós vamos falar ali em Êxodo de um escolhido do Senhor, né? Que teve um momento ali que ele reconheceu a soberania de Deus sobre a sua vida. Porque desde o início Deus era com essa pessoa que nós vamos falar aqui hoje. Mas nós vamos começar aqui novamente em Isaías. Abre aí a tua Bíblia comigo. Em Isaías capítulo 46, o versículo é o 9 e o 10. Que diz assim: Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Então, aqui nós vimos em Isaías 46, 9 e 10, que não há outro Deus além do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Deus é o único que pode mudar o seu caminhar, mudar a sua vida, mudar a sua história. Deus tem falado muito em meu coração, porque temos que provar da presença do Senhor. Temos que ver que Deus, Ele é o Todo-Poderoso e que só Ele pode todas as coisas. Só Ele pode fazer o impossível acontecer na sua vida, na vida daquela pessoa que crê, na vida daquela pessoa que reconhece Ele em seus caminhos. Talvez hoje você não conheça esse Deus que tudo pode fazer, esse Deus que pode mudar a sua história, esse Deus que pode transformar a sua vida, esse Deus que pode te salvar, esse Deus que pode endireitar os seus caminhos. E Ele se apresenta a você nessa noite, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Aceite o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. E deixe Ele mudar a sua história, deixe Ele mudar os seus caminhos. Deixe Ele te moldar, deixe Ele te ensinar. Reconheça que Ele é o Todo-Poderoso. Reconheça que Ele pode todas as coisas. Amém? Desde a antiguidade, desde lá do início, Ele é Deus. Foi Deus que criou os céus e a terra. Foi Deus que criou tudo que há nessa terra. Foi Deus que criou a humanidade. Deus é o Todo-Poderoso e Ele pode mudar a sua história. Ele pode escrever um novo capítulo na sua história. Reconheça Ele essa noite na sua vida. Aceite Ele na sua vida nessa noite. Talvez você não teve esse acesso ainda à palavra. Talvez você acha que você veio nessa terra só para sofrer, só para pelejar, só para ficar no chão. Que você está aí nessa terra só para ser um fracasso. Não. Deus, hoje, Ele quer te levantar. Ele quer te fazer mais do que vencedor. Mas é preciso reconhecer que Ele é Deus e que Ele pode. Aceitar Ele na sua vida, para Ele mudar a sua história, para Ele mudar o seu viver. Amém?
Foi o que aconteceu. Nós vamos falar um pouquinho de Moisés. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Êxodo. O capítulo é o 33, o versículo é o 14 e o 15. Aqui o povo, no inicinho, lá no princípio, Deus ele chamou, ele escolheu Moisés. Porque ele tinha um propósito na vida de Moisés. E ele tinha um propósito a ser cumprido através da vida de Moisés. Deus, ele se apresenta ali a Moisés como uma sarça e se revela a Moisés, passando a Moisés uma missão, que era de tirar o povo do Egito. No Egito, o povo de Deus estava sendo escravizado. No Egito, o povo de Deus estava sendo escravizado por Faraó. Mas Deus ele escolheu ali Moisés para ser um instrumento usado nas mãos dele para libertar o povo da prisão lá do pecado, da prisão lá da idolatria, que eles estavam no Egito. Deus enviou Moisés ali para libertar esse povo, para levar esse povo para a terra prometida. Assim fez Moisés, conforme Deus falava com ele. Aqui nós podemos entender que Moisés era guiado em todo o tempo por Deus. Era Deus que dirigia ele. Moisés fazia tudo quanto Deus falava com ele, Moisés fazia. Mas o povo, mesmo após o povo ter saído ali do Egito, o povo murmurava, o povo não reconhecia o que Deus estava fazendo na vida deles. O povo, mesmo vendo o milagre ali do Mar Vermelho se abrindo para eles passarem, mesmo o povo vendo que Deus, o Todo-Poderoso, enviava o maná do céu todos os dias para eles ali, fresquinho, que era o pão para eles comerem, o povo murmurava, o povo reclamava. E aqui Moisés já tinha subido ao monte, Moisés já tinha quebrado ali a tábua dos mandamentos que Deus havia enviado para Moisés passar para o povo. Moisés, aqui, até chegar nesse versículo, nesse capítulo 33 aqui, Moisés, já tinha ali subido ao monte, descido ao monte, e o povo estava ali na idolatria, adorando os falsos deuses, adorando ali, fizeram ali falsos deuses com ouro, bezerros, para eles adorarem aos falsos deuses, Aí aqui nós vamos ver um episódio que Moisés, ele roga a Deus pela presença, porque Moisés ele não era guiado por ele mesmo. Moisés ele não ali fazia por ele mesmo, ele era guiado por Deus, e era o poder de Deus que agia através da vida de Moisés. Aí até aqui quando Deus, Deus não irá no meio do povo, mas enviará o anjo, o episódio anterior. Mas o que eu quero que nós vamos ver aqui é que Moisés ele reconheceu aqui que Deus, o Todo-Poderoso, que era com ele, e ele queria continuar andando com ele. Ele roga a Deus. Depois que o povo se contaminou, depois que o povo adoraram ali falsos deuses. Aí a palavra do Senhor diz assim, em Êxodo, capítulo 33, o versículo 14. Vamos pegar aqui o 12. E Moisés disse, Êxodo 33, do 12 em diante. E Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, faze subir a esse povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu dissestes, conheço-te por teu nome, também achastes graça aos meus olhos. Olha aqui, Moisés falando. Moisés disse ao Senhor, eis que o Senhor disse, faz-me subir com esse povo, Faz-me subir com esse povo, porém não me faça saber, quem há de enviar comigo.
E tu disseste, Moisés falando com Deus, conheço-te por teu nome, também achastes graça aos meus olhos. Então Deus falou com Moisés, achou graça aos olhos de Moisés. Deus achou em Moisés graça, achou em Moisés ali o escolhido perfeito para cumprir essa missão, desde o início, né? E diz mais, agora pois, se tenho achado graça aos teus olhos, aí Moisés continua falando, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos e atenta que esta nação é o teu povo. Então Moisés aqui estava pedindo, estava aqui rogando pela presença de Deus ali em meio ao seu povo. E que continuando diz assim, disse pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então, Deus ele falou, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. E olha o que diz no 15. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Então aqui Moisés, ele reconheceu a soberania de Deus, ele sempre reconhecia, né? Porque ele sempre falava com Deus, ele sempre fazia como Deus ordenava ele fazer. E aqui ele fala, Deus, se a tua presença não vier comigo, eu não quero passar desse deserto. Eu não quero entrar na terra prometida sem a tua presença me conduzir. Então Moisés reconhecendo ali que é a presença do Senhor na vida dele, que iria acabar ali de levar esse povo à terra prometida. Então Moisés ali, ele preferia ficar no deserto, ele preferia ficar ali. Se a presença do Senhor não continuasse com ele, ele preferia ficar ali. Então ele reconheceu em todo o tempo a soberania de Deus. Ele reconheceu que se a presença do Senhor não fosse com ele, não adiantaria ele ir continuar indo rumo à terra prometida, a terra que manava leite e mel. Olha o que Deus está nos ensinando aqui nessa noite. Sem a presença do Senhor, você não pode ir a lugar algum. E se você tem insistido em ir sem a presença do Senhor, volta. Faz aqui igual Moisés, se a tua presença não for comigo, não me deixes continuar. Peça sempre a presença do Senhor sobre a sua vida, porque é Ele que vai te guiar. Moisés, desde lá do início, ele foi guiado por Deus. Ele obedeceu a Deus. Mais pra frente nós vamos ver o que... Hoje não, né? Mas mais pra frente aqui, se nós continuarmos estudando o finalzinho, quando Moisés ele desobedece a Deus e ele é impedido ali de entrar na terra prometida. Mas até aqui, né? Como nós estamos vendo, sob a soberania, sob o poder de Deus, Moisés, ele é e foi aprovado diante de Deus. Porque desde o dia que ele falou face a face com Deus ali, quando Deus apareceu para ele no monte, através de uma sarça, ele já reconheceu ali o Deus Todo-Poderoso, ele já foi guiado sempre por ele. Deus falava e ele obedecia, ele orava sempre a Deus, ele pedia sempre a Deus direção, ele pedia sempre a Deus o maná ali, né? Porque o povo murmurava porque não tinha nada o que comer. Moisés, ele intercedia e Deus atendia. O poder de Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã, é o que vai fazer a diferença nesse mundo, nessa geração. A presença do Senhor Jesus aí na sua vida é que vai fazer a diferença aí nessa geração, ainda nessa geração. Então, se a presença do Senhor não estiver conosco, que Ele não nos permita continuar. Então, nós temos que reconhecer que é o poder de Deus que age em nosso favor. Nós temos que reconhecer que se não fosse o Senhor, se não fosse a presença do Senhor em nossas vidas, nós não teríamos aí vencido tantas batalhas, tantas lutas.
Amém? Você pode receber essa palavra aí no seu coração nessa noite? Moisés, ele reconheceu: se a tua presença não for comigo, não deixa eu sair daqui não. Deixa eu aqui mesmo no deserto. Mas a presença de Deus era com Moisés. Deus era com Moisés. Temos que reconhecer todos os dias, meu irmão, minha irmã, a soberania, o poder de Deus nas nossas vidas. Reconhecer que sem Ele, nós não é nada. Reconhecer que sem Ele, nós não podemos fazer nada. Sem Ele, nós não chegaremos a lugar algum. Mas com a presença dEle, nós chegaremos à terra prometida, a terra que emana leite e mel. Com Ele, nós chegaremos ao céu. Com Ele, nós alcançaremos a salvação. A terra prometida hoje, a qual nós tanto almejamos, é o céu. É estar juntinho com o Pai. Então reconheça Deus na sua vida todos os dias. Reconheça a soberania de Deus todos os dias na sua vida. Você que não serve a Deus, você que ainda não aceitou Deus na sua vida, coloque a mão sobre o seu coração. Repita comigo: Senhor Jesus, hoje eu tomo essa decisão de aceitar o Senhor Jesus na minha vida como meu único, suficiente Salvador. Repita comigo: eu entrego a minha vida em suas mãos. Repita comigo: Pai, perdoa os meus pecados nessa noite, cometidos consciente e inconscientemente. Perdoa os meus pecados cometidos desde a minha infância. Me lava, Pai. Me cobre, Senhor. Me aceita como filho e filha do Senhor nessa noite. Entrega a sua vida a Deus nessa noite. Deixa Ele se apresentar até você. Ele vai te ensinar como você vai ter que caminhar. Ele vai te guiar no caminho que você tem que andar. Apenas entregue a sua vida para Ele nessa noite. Amém? E siga sempre na presença de Deus. Siga sempre na direção do que Deus está te mostrando. Siga sempre o caminho que Ele está te instruindo. Amém? E Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar o seu cativeiro. E nós fomos ali, né, em Isaías. Uma pessoa, quando ela aceita o Senhor Jesus, Deus como seu único e suficiente Salvador, nós vamos aqui em Isaías rapidinho, porque já está terminando o tempo aqui, que diz assim, Isaías 60, 22, olha o que Deus ele faz na vida daquela pessoa, que sempre reconhece Ele nos seus caminhos. Nós estamos repetindo o vídeo anterior, mas nós fomos lá um pouquinho em Moisés, vamos finalizar aqui. Isaías 60, 22, o menor virá a ser 1000 e mínimo um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, a seu tempo farei prontamente. Não foi o que Ele fez na vida de Moisés? Moisés era pequeno. Moisés era filho de hebreus. Moisés era pequeno. Mas Deus, quando escolheu Moisés ali para guiar o povo à terra prometida, Deus tinha um propósito na vida de Moisés. A filha de Faraó, né, foi ali, todos conhecem a história, acolheu Moisés ali naquele cesto. Ele foi criado ali juntamente com a filha de Faraó. Ele foi criado ali com o povo egípcio. Ele aprendeu até os costumes egípcios, mas como Deus tinha um propósito na vida dele, quando ele saiu ali do Egito fugido, né, que ele tinha matado ali um trabalhador, ele tinha matado lá, né, no Egito, um soldado, ele fugiu. Aí, nele fugir do Egito, Deus começou ali o propósito na vida dele, que era tirar o povo da terra do Egito, que era tirar o povo da terra da escravidão. Então Deus, ele tem propósito na sua vida.
Ele tem propósito na sua vida. Aceite a Ele enquanto há tempo, amém? Muda os seus caminhos enquanto há tempo, Ele te chama.